Olá, olá, olá! No vídeo de hoje daremos início a uma série aqui no canal que abordará fatos e eventos marcantes da história brasileira, para elucidar memórias que muitas vezes deixamos de aprender no colégio. Sei que muitos de vocês acham que a história do Brasil é chata, mas garanto que você não se arrependerá de acompanhar os vídeos que estamos elaborando com tanto carinho, onde buscamos resgatar fatos importantes de uma maneira simples e intuitiva. E para começarmos com o pé direito, traremos um evento que manchou os primeiros anos do Brasil República e que entrou para os anuais da nossa história, como mais um exemplo do despotismo praticado pelos políticos do Brasil. Trata-se do assassinato sumário de 200 pessoas e da mudança, como forma de deboche, do nome de uma das capitais mais queridas desse país. Já imaginam o que estou falando? Não? Então venha comigo e nos assista até o final. Em 15 de novembro de 1889, se iniciava o período republicano no Brasil, com um golpe de Estado que derrubaria o governo imperial e implementaria uma ditadura militar em nossa nação. O episódio foi encabeçado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que nem ao menos era favorável à República, mas que liderou o evento por ciúmes e picuinhas contra o governo. Trata-se de um episódio triste, praticado por partes da elite militar e que não refletia, de forma alguma, a opinião majoritária do povo. Todo o processo de 15 de novembro pode ser resumido nas palavras do jornalista Aristides Lobo, que na época publicou: "O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada." Mas nossa questão aqui não é falar da proclamação da República em si mesma. Caso você se interesse pelo tema, deixarei na descrição desse vídeo o link para o canal TV Imperial, que aborda magistralmente o assunto em seus vídeos. É importante salientar que a proclamação da República foi responsável por conduzir o país a um período sombrio. O governo do nosso primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, foi marcado por chantagens políticas, corrupção e crises internas. Laurentino Gomes, em sua obra 1889, relembra que Deodoro frequentemente ameaçava as pessoas, dizendo que iria trazer o velho, no caso, Dom Pedro II, de volta, caso não realizassem a sua vontade. Deodoro governou de forma provisória até 1891, quando foram convocadas eleições. Mesmo ele sendo muito impopular, venceu o processo, pois temia-se que, se derrotado, poderia praticar um novo golpe. Com isso, já notamos o nível moral que marcou os primeiros anos do novo regime. Mas o golpe esperado realmente não demorou a acontecer. Como o Congresso havia aprovado uma lei de responsabilidade fiscal que ameaçava o seu mandato, em 3 de novembro de 1891, apenas alguns meses depois de consolidar-se no poder, Deodoro fecharia o Congresso e decretaria estado de sítio, sob a justificativa de fortalecer o governo executivo. O episódio certamente marca o início gradativo da centralização do poder no Brasil e da ruína do modelo federalista. Sim, eu sei, não há patriotismo que resista a isso. No entanto, Deodoro renunciaria apenas 20 dias depois de fechar o Congresso, cercado por opositores e por revoltas que floresciam por todo o país. E é então que as coisas que já estavam ruins tenderam a piorar. A Constituição mandava que, com a saída do presidente, fossem convocadas novas eleições. Mas Floriano Peixoto, longe de respeitar o que havia sido estabelecido um pouco tempo antes com a proclamação da República, deu continuidade a um governo ditatorial e centralizador. Foi durante o seu mandato que as grandes insurreições, buscando um governo que respeitasse a autonomia de cada região, começaram a se espalhar pelo país. Isso porque o presidente era adepto da chamada República da Espada, que queria criar um país com uma economia controladora e embasada em militares republicanos. Qualquer semelhança com Getúlio Vargas, nas palavras de João Camilo de Oliveira Torres, não é mera coincidência. A principal dessas revoltas regionais, e a que dá tom ao vídeo, foi a Revolução Federalista. Ela iniciou-se no Rio Grande do Sul, se opondo ao governador do estado, que era aliado de Floriano, e exigindo mais liberdade individual.
Logo, esse apelo se espalhou pela região sul do país e adquiriu profunda participação e apoio também da Marinha do Brasil, no que ficou conhecido como a Revolta da Armada. Em Santa Catarina, aqueles que lutavam contra a ditadura militar de Floriano se estabeleceram na capital, Desterro, onde criaram um governo provisório. Em troca disso, o aliado de Floriano, o governador Hercílio Luz, transformaria Blumenau na capital daqueles que eram leais ao presidente. Esse conflito ficou conhecido também como Revolta da Degola, já que Floriano Peixoto gostava de praticá-la como uma forma de intimidação e humilhação ao inimigo. Morrer degolado, ao invés de fuzilado, significava, em primeiro lugar, que você não era digno nem da munição utilizada, e, em segundo, que estaria relegado a um fim muito mais doloroso e sangrento do que se simplesmente morresse baleado. Um dos episódios mais marcantes do conflito foi o Cerco da Lapa, ocorrido na cidade de mesmo nome, no Paraná. Na situação, mais de 600 policiais e voluntários florianistas resistiram durante cerca de um mês contra os rebeldes, que estavam em um número muito maior. A maioria morreu nesse evento e a cidade teve que capitular, mas as semanas de resistência foram suficientes para que o presidente reorganizasse suas defesas e impedisse a tomada do Rio de Janeiro. Embora, é claro, muitos discutam se os revoltosos pretendiam de fato assumir o governo central. Há inclusive aqueles que acreditam que, numa eventual perpetuação do conflito, a ruptura dos estados do Sul com a capital Rio de Janeiro seria inevitável. Todavia, o evento mais trágico e decisivo ocorreu na atual Florianópolis, que então ainda se chamava Desterro, em homenagem a Nossa Senhora do Desterro, padroeira dos imigrantes, isto é, de todos aqueles que estão desterrados de suas terras. Precisamos recordar que Santa Catarina recebeu um grande afluxo de colonos, vindo da Itália, Polônia, Alemanha e também, é claro, os pioneiros açorianos. E disso deriva o nome antigo da capital. Muitos moradores locais contam que a cidade de Florianópolis era utilizada para que o governo português banisse pessoas inconvenientes, principalmente aquelas acusadas de praticar bruxaria. Até hoje, graças a isso, as superstições e lendas relacionadas às famosas feiticeiras abundam em Floripa, que é carinhosamente conhecida por seus moradores como a Ilha da Magia. A retomada de Desterro por parte dos leais ao governo foi marcada com um conflito armado no mar norte da ilha. Floriano, então, numa atitude digna do déspota que era, mandou assassinar sumariamente, sem qualquer processo, 185 membros da elite catarinense que lhe era tão opositora, entre militares, juízes e comerciantes. Estima-se que muitos inocentes morreram na ocasião, tudo por serem suspeitos de ajudar na revolta. O massacre ocorreu em 25 de abril de 1894, na ilha de Inhatomirim. Não existe até hoje qualquer documento que colabore para identificar exatamente quem foram todos os mortos, além daqueles mais conhecidos como o Barão de Batovi, antigo herói da Guerra do Paraguai. Os relatos orais ajudam e se tornaram uma fonte importante, mas ainda assim são insuficientes e escassos. O pior, no entanto, viria a ocorrer posteriormente. O governador Hercílio Luz, após assumir o poder, como forma de humilhar os catarinenses e agradar aquele que tinha assassinado os seus, rebatizou a ilha, que passaria a se chamar Florianópolis, cidade de Floriano. Um lugar bonito, mas que carrega o seu nome atrelado ao de um ditador. Essa sombra ainda paira entre os catarinenses. Comoções em relação ao nome da capital ocorreram várias vezes, mas a consolidação do tempo, que faz a memória se apagar, somada à burocracia eterna desse país, impediu até os dias de hoje que um reparo decente fosse feito à memória do povo de Santa Catarina. Inhatomirim, apesar disso, proporciona um roteiro espetacular para aqueles que amam história e natureza. No local, ainda se localiza um antigo forte que, na época imperial, servia de proteção contra eventuais invasores. O mar azul esverdeado, é claro, é um bálsamo à parte. Mas de tudo isso, o que mais se destaca entre aqueles que visitam o local ainda é esse episódio sangrento. Se você um dia for conhecer Inhatomirim,
Não se esqueça daqueles que lutaram por liberdade e que acabaram sufocados. E não deixe jamais que suas histórias se percam. Porque todos aqueles que lá morreram são um símbolo, mais do que simplesmente para nós brasileiros, mas para o gênero humano de forma geral. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Lembre-se, a sua ajuda é fundamental para levarmos a história do Brasil para o maior número possível de pessoas. E até mais, se Deus assim quiser.